Olá, bom dia. Meu nome é Glaciana Borges, estou de volta aqui com muita alegria à Escola José Gomes Campos, tá? E nós vamos trabalhar a disciplina de Língua Portuguesa 1, bom? Eu já tive um contato bem pequenininho no início do ano com vocês e agora nós estamos de volta aqui para trabalhar juntos, tá bom? Então vamos junto lá. Nós vamos trabalhar hoje os tempos verbais do modo subjuntivo, tá bom? A gente já viu que os verbos, eles têm modos, né? Modo indicativo, subjuntivo, imperativo, e que cada modo desse vai trazer um sentido, né? Vai trazer um objetivo para cada situação do verbo, tá? Já vi que o modo indicativo é aquele que indica certeza, né? E nós vamos trabalhar agora com o modo subjuntivo, que é o que indica dúvida. Um é certeza e o outro é dúvida, tá? Só fazendo aqui uma releitura, né? A gente relembrar um pouquinho. A gente sabe que o verbo, ele é a palavra variável, né? Que varia em número e pessoa. Número, singular e plural. E pessoas são as pessoas do discurso, né? Primeira eu, segunda tu, terceira ele, do singular. Primeira nós, segunda vós, terceira eles, do plural, bom? Então, esse tipo de variação aí do verbo. E o verbo também, ele indica a ação, né? Por exemplo, correr, caminhar, andar. Pode indicar estado, né? Aquilo ele está vivo, né? Esse está aí é no sentido de estado. E também ele indica fenômeno da natureza. Choveu, trovejou, relampejou, né? Então o verbo ele traz essas três ideias, certo? E como eu falei, o modo subjuntivo ele indica a dúvida, ok? Vamos lá. Nós temos vários tempos do modo subjuntivo, certo? Então, nós vamos trabalhar com esses tempos. Assim como o modo indicativo, nós também vamos ter os tempos do modo subjuntivo. O primeiro tempo, né, que é o mais comum, é o tempo presente, né? Mais fácil de se identificar, creio eu. E para que serve esse tempo presente no contexto? O tempo presente, ele enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual, certo? Presente, momento atual, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. É conveniente que estudes o exame. Aí eu destaquei o verbo estudes, né? Que é o verbo que está no modo subjuntivo. Por que ele está no modo subjuntivo? Como eu falei, o modo subjuntivo indica dúvida, né? Então, quando eu digo que é conveniente que estudes para o exame, será que eu tenho certeza que essa pessoa vai estudar para o exame? Não tenho certeza, né? Isso é uma sugestão, né? Ele está dizendo que é necessário, mas não tem certeza se ele vai estudar. E também está no tempo presente, né? É necessário, é conveniente que estudes agora, nesse momento, para o exame, senão você vai se dar mal no exame, ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam. O presente é no momento da fala e o subjuntivo é o que gera dúvida, né? Que não é certeza. Nós temos também o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Então é assim, o presente é no momento da fala e o pretérito imperfeito é no momento anterior à fala, né? Pretérito, lembrem, pretérito quer dizer passado, certo? E por que é imperfeito? O que é algo imperfeito? É algo que não foi bem feito, né? Ou seja, que não foi concluído. Então, vamos lá no exemplo. Eu esperava que ele vencesse o jogo. Olha aí o verbo vencesse. Será que ele venceu? Será que ele tem certeza que venceu?
Não, né? Então, isso aí é a dúvida, que é o conceito de subjuntivo. Dúvida, bom? E por que é imperfeito? Porque é algo passado que não foi concluído, certo? Observação. O pretérito imperfeito é também usado nas construções em que se expressa a ideia de condição ou desejo. Por exemplo, se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. O se aí, né, ele traz a ideia de condição, tá bom? Por que é condição? Se ele viesse ao clube, participaria do campeonato. Na condição, ele só participaria do campeonato na condição de vir ao clube. Então, isso quer dizer condição, certo? Então, relembrem aí essa observaçãozinha que é bem importante. E vamos dar continuidade. Nós temos também o pretérito perfeito composto. Ele expressa um fato totalmente terminado no momento passado. Já viu que o pretérito perfeito é um passado imperfeito, né? Um passado que não foi concluído. Ao contrário do imperfeito, o perfeito. Por que perfeito? Porque ele foi totalmente concluído no passado, né? Foi perfeitamente concluído no passado, certo? Então, vamos lá ao exemplo. Embora tenha estudado bastante, não passou no teste. Então, o tenha estudado é uma ideia de passado, tá bom? De passado e de passado perfeito. Por quê? Porque esse caso, essa situação ocorreu no passado e acabou, né? Não existe mais e não tem condição de existir mais. Então, por que ele é composto também, esse pretérito perfeito? Porque ele tem uma composição de duas palavras. Tá? Observe, né? O tenha é verbo, é um verbo auxiliar, e o verbo principal estudado. Então, quando eu junto esse verbo, digamos, menos importante, que é o auxiliar, e o mais importante, que é o estudado, né, eu tenho uma composição, eu tenho um pretérito perfeito composto, né? Lembra lá do substantivo composto? É aquele que tem duas ou mais palavras. O pretérito perfeito composto também tem duas ou mais palavras, certo? O pretérito perfeito é aquele passado totalmente concluído, e o mais que perfeito, ele expressa um fato ocorrido antes de outro já terminado, né? Então, é como se fosse a junção do imperfeito, que não foi terminado, com o perfeito, que foi terminado. Então, vamos lá ao exemplo. Embora o teste não já tivesse começado, alguns alunos puderam entrar na sala de exames, tá bom? Tá vendo aí como ele é anterior, aliás, ele é anterior a outro fato já terminado. O que é que já tinha terminado? O teste, né? O teste já tinha começado. Porém, alguns alunos puderam entrar na sala de exame, certo? Então, é um fato passado anterior a outro passado. E composto novamente porque tem dois ou mais verbos, certo? Então, vamos lá. Nós temos também o futuro do presente simples. Se um é composto porque tem duas palavras, o simples só temos uma palavra, né? Só temos um verbo. Então, futuro do presente simples, ele anuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Quando ele vier à loja, levará as encomendas, somente no futuro em relação ao atual. Observação: o futuro do presente é também usado em frases que indicam possibilidade ou desejo, né? Daí a incerteza lá do subjuntivo. Por exemplo, se ele vier à loja, levará as encomendas. Né? É uma dúvida, né? Gera uma dúvida. Futuro do presente composto. Se o futuro do presente simples só tem um verbo, o futuro do presente composto tem mais de um verbo, indicando esse futuro do presente. Ele anuncia um fato posterior ao momento atual, mas já terminado antes de outro fato futuro. Quando ele tiver saído do hospital,
né? Fato futuro concluído, nós o visitaremos. Então, é essa ideia aí de que anuncia um fato posterior ao momento atual, mas já terminado antes de outro fato futuro, certo? Ó, aqui nós temos a formação dos tempos simples, tá bom? Que são os tempos simples, aquele que só traz um verbo. Quanto à formação dos tempos simples, estes dividem-se em primitivos e derivados. Ó, eu quero que vocês entendam uma coisa quando eu falo de que tempo simples só traz um verbo e tempo composto traz dois verbos. Não é na mesma frase, é um ao lado do outro mesmo, no caso do composto, e o simples é somente um verbo. Porque às vezes nós temos uma frase que tem mais de um verbo, mas eu quero que vocês entendam que é a ideia de composição ali, né? Porque a gente tá analisando o verbo isolado. Então, quando ele vem sozinho, ele é simples. Quando ele vem ao lado de outro, ele é composto. Independente se tiver mais 3, 4, 5 verbos nesse contexto, tá bom? Os tempos simples, eles dividem-se em primitivos e derivados, tá bom? Os primitivos estão o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal, tá bom? A gente já viu lá nos exemplos anteriores. E os derivados do presente do indicativo, que são o presente do subjuntivo, imperativo afirmativo, imperativo negativo. Os derivados do pretérito perfeito do indicativo, quem são eles? Pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. E os derivados do infinitivo impessoal, aquele que não indica pessoa, né? Futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo. Aliás, também o imperfeito do indicativo, o gerúndio e o particípio. Tá? Com o tempo, a gente vai identificando quem são esses tempos verbais, né? A gente vai se familiarizando, porque a gente sabe que verbo é um conteúdo que tem vários detalhes, né? Como são muitos tempos, muitos modos, às vezes confunde um pouco. Mas o que eu acho importante vocês aprenderem no conteúdo de verbo, para memorizar melhor, é o sentido de cada um nos contextos. Por exemplo, é bom que vocês aprendam que o modo indicativo indica certeza, que o modo subjuntivo indica dúvida, que o imperativo indica ordem, pedido, súplica, tá? Porque à medida que vocês vão aprendendo os sentidos desses verbos no contexto, vai ficar mais fácil para você não ficar decorando as terminações, né, do verbo. Porque muitas vezes até essas terminações, elas vão se confundir, elas vão coincidir, né? E aí você não vai saber que tempo verbal que eu estou falando. Então é importante que vocês saibam o sentido, porque aí fica mais fácil. Quando eu digo, por exemplo, viajava para o Mato Grosso do Sul, né? Um exemplo, viajava para o Mato Grosso do Sul. O verbo viajava, algumas gramáticas, elas destacam a terminação do verbo viajava para dizer que esse verbo está no pretérito imperfeito, né? Por que ele é imperfeito, que eu falei? Porque ele não foi concluído, né? Ele é um fato passado contínuo. Por que é contínuo? Porque era uma coisa que essa pessoa fazia sempre, viajava para o Mato Grosso do Sul. Então, algumas gramáticas trazem a terminação para identificar como pretérito imperfeito. Mas é bom vocês saberem o sentido, que o pretérito imperfeito é algo no passado que era comum, que era costumeiro, né? Que era costume daquela pessoa fazer, porque aí fica mais fácil de você saber para que serve. Outra coisa, lembre da palavrinha imperfeito. Por que é imperfeito? Porque não foi concluído. Por que é perfeito? Porque foi concluído, né? Então é importante vocês saberem disso. No caso das formas nominais do verbo, bem que nos primitivos ele traz o infinitivo impessoal, né?
E aqui, nos derivados do infinitivo impessoal, trazem o gerúndio e o particípio. Aqui já é mais fácil, infinitivo, gerúndio e particípio. Porque pela terminação, é importante vocês saberem também o sentido, mas pela terminação dá para você saber que o infinitivo ele termina com R. Por que é infinitivo? Vamos lá no sentido. Infinitivo é infinito, né? Não tem fim. Então, falar, cantar, termina com R. Então, é infinitivo, porque não foi conjugado ainda. Eu não sei o tempo certo desse fato, certo? Então, isso é que é infinitivo. Gerúndio termina com NDO. Então, são verbos que indicam coisas contínuas, né? Coisas que você faz sempre e que não termina. Por exemplo, ela está falando muito. O falando termina com NDO, né? Então, dá a ideia de continuidade, que não terminou, tá bom? E o particípio é aquele que termina com DO ou DA, que quer dizer uma coisa que alguém faz junto com a outra. Eu tenho andado com minha amiga, né? Esse DO aí dá a ideia de comunhão, né? De companhia com outra pessoa, ok? Então, por enquanto é isso, tá bom? A gente viu hoje os tempos verbais do modo subjuntivo, que é o modo que indica dúvida, tá bom? Então, é treinar, praticar os exemplos e procurar observar os sentidos desse verbo, que você com certeza vai acertar as questões, certo? Por hoje é só, tá? Até a próxima. Tchau!